Olá, eu sou o professor Raimundo Velani e este é o meu canal de estratégia empresarial, contábil e tributária. No vídeo de hoje, eu vou te falar sobre retirar bens do nome do sócio quando a empresa está endividada e sofrendo execução judicial. Vamos lá. Muito bem. Imagine a seguinte situação: um empresário fechou a empresa há mais de 2 anos e está sofrendo uma execução. E tem como patrimônio a sua casa de morada e resolve doá-la para os seus filhos, uma antecipação de uma herança. Com o intuito de proteger aquele único bem, ele resolve fazer essa doação. O que pode ser visto no Poder Judiciário? Qual a implicação jurídica disso e como isso deve ser feito? Qual o cuidado que isso deve ser feito? Primeiro aspecto: a lei, o Código de Processo Civil, que é a lei que regula todos os processos em trâmite no Judiciário, lá no artigo 792 fala o seguinte: se uma pessoa tem dívida e ela não paga a dívida e, em função disso, ela resolve tirar um bem do seu nome para subtrair, para evitar que um credor penhore aquele bem, configura fraude contra a execução, fraude contra credores. E essa fraude anula a escritura. Então, mesmo que o credor não tenha penhorado o bem e ocorre uma doação desse bem, configurando essa fraude, ou seja, tem outra coisa para penhorar, o credor não encontra mais nada, ele vai pedir para o juiz reconhecer essa fraude contra a execução e aí o juiz vai, ao decidir sobre a fraude, tornar sem efeito a escritura. Perde quem recebe, perde quem fez a doação, porque o judiciário vai anular isso. Mas nem toda doação é ilícita, nem toda doação configura fraude. Olha só que interessante. Recentemente, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, uma vara judicial de Campinas, eu vou deixar a sentença na descrição aqui do vídeo, decidiu que o bem de família, ou seja, que é impenhorável, não configura fraude quando um bem impenhorável é doado nessa circunstância. Então vamos trocar isso em miúdo, vamos entender essa decisão judicial. Essa decisão judicial, como você pode notar aqui, ela é recente, é da Quinta Vara Civil da Comarca de Campinas, ela vai estar aqui por questões éticas, né? A gente tem aqui todo o nome das partes envolvidas tampadas, mas o juiz reconheceu que nesse caso aqui não houve fraude, certo? No finalzinho ele vem, olha lá, decreta a extinção do feito, tal, e aí ele vem e julga procedente a ação. Muito bem, depois ela vai estar aqui no canal e você vai conseguir ler ela na íntegra. Mas eu vou trocar em miúdos aqui para você entender. Primeiro, o que aconteceu aqui? O devedor, então, ele pegou o único bem que ele tinha, a casa de morada dele, que é impenhorável, certo? Mas com medo de que tivesse uma penhora nessa casa, ele resolveu, então, transferir ela para os filhos e garantir reserva de usufruto vitalício para ele. Ou seja, reserva de usufruto vitalício, enquanto ele viver, ele vai poder usufruir do imóvel e só após a morte dele é que os filhos poderão receber a propriedade plenamente. Quando faz essa reserva de usufruto, no direito a gente chama de nua propriedade. É a propriedade sem roupa. Você tem a propriedade do bem, mas você não pode usá-lo e nem dispor do bem, porque tem uma reserva de usufruto vitalício no imóvel. O imóvel é utilizado para moradia de quem doou o imóvel. E aí, o que aconteceu? Um credor
Quando descobriu que o pai havia feito a doação para os filhos, entrou com uma medida judicial para anular isso. E essa quinta vara civil de Campinas decidiu, de uma forma muito interessante, que, neste caso, como ele era impenhorável, não haveria problema transferir ele para os filhos. A vantagem, né, aqui eu abro um parênteses para fazer uma análise muito pessoal, é pensando no futuro, né? Se a pessoa hoje reside no imóvel, ela tem essa proteção que ele é impenhorável. Mas se o processo vai se arrastando e a pessoa falece e os filhos não residem no imóvel, vira herança. Herança não tem a mesma proteção do que o bem de família impenhorável. Aí, para os filhos, não é que eles vão herdar dívida, mas eles vão ter que pagar a dívida até as forças da herança. É assunto para próximo vídeo, a gente vai discutir mais adiante. Mas neste caso aqui, um remédio jurídico bem interessante é essa estratégia, pensando no futuro. Olha, hoje eu vou viver no imóvel, meu imóvel está aqui e vai que o juiz defere e eu tenho que gastar com advogado para proteger o imóvel. Então, o que eu já faço? Eu já adianto, faço a doação desse imóvel para os meus filhos e reservo o usufruto vitalício. E aí o juiz analisou essa circunstância, esta é a circunstância-chave, que era moradia do pai e continuou sendo moradia do pai. Então essa é a chave do negócio. E aí o judiciário entendeu que era uma doação absolutamente lícita, legal, porque o imóvel seria impenhorável naturalmente. Um detalhe importante aqui de pontuar a respeito dessa decisão é a repercussão dela. Vou abrir um parênteses aqui rapidamente para você entender um fenômeno jurídico. Muita gente fala assim, já é jurisprudência. Não, jurisprudência é uma reunião de decisões judiciais que vão ajudar a gente a interpretar as leis. Então, durante o trabalho do juiz, eles vão proferindo decisões que, quando elas vão convergindo para um mesmo assunto, para um mesmo lado, aí forma jurisprudência. Então, você poderia ficar com receio de falar, bom, mas esta decisão aqui, ela é da quinta vara, então essa decisão ainda pode ser alterada no tribunal. Mas aqui eu faço questão de destacar que o juiz baseou no entendimento, olha aqui, ó, entendimento consolidado na jurisprudência, onde ele usa decisões lá do STJ, lá de Brasília, um julgamento de 2025 e juntou um outro aqui de 2022. Então, o que acontece? O juiz, esse que sentenciou aqui, ele chama Paulo César Batista dos Santos, ele não inventou a roda. Ele foi cauteloso de, ao proferir a decisão, ter o cuidado de expor aqui, olha, esta decisão é baseada numa corrente jurisprudencial, inclusive lá em Brasília. Então, isso oferece uma segurança maior para a gente interpretar essa decisão judicial e traduzir ela para que você possa compreender esse fenômeno. A minha única casa de morada, o meu bem de família, é impenhorável. Está garantido por uma lei. Mas pode ter uma penhora em cima dessa casa? Pode, o juiz não te defende. Quem defende a impenhorabilidade é a própria pessoa que é proprietária do imóvel. E aí você tem todo o ônus, a angústia de brigar, de recorrer e tudo mais. Então aí, antecipadamente, o que eu faço? Vou lá, tiro o imóvel do meu nome. Tirei ele do meu nome, doando para meus filhos e reservando o usufruto vitalício para eu residir no imóvel. Quando o credor vier ali, ele vai chegar ali, vai bater lá no cartório de registro de imóveis, ele não vai achar nada no meu nome. Se ele quiser investigar, falar, você tinha imóvel, mas você fez a doação dele para os filhos, o argumento que você tem pronto já, né, que é muito mais seguro, é mostrar que não houve fraude, porque a doação de um bem impenhorável não configura fraude à execução. Esse é uma segurança jurídica importante para você poder desenvolver uma estratégia, obviamente, pensando que, infelizmente, como o negócio não deu certo, ficaram dívidas, essas dívidas
passaram do CNPJ, atingiram o CPF, e às vezes até por conta de divergência com sócio e tudo mais, você nem tem culpa às vezes do problema do fechamento da empresa e se vê aí forçado a perder o seu bem de família por conta disso. Então, essa dica é de suma importância porque a gente está tendo cuidado aqui de falar das estratégias empresariais, tributárias e contábeis, sem perder de vista a importância de, no vídeo anterior eu até ressaltei esse aspecto, de que a empresa não possa, né, ela não pode ficar descoberta, não pode ficar aqui uma situação que é, a contabilidade seja totalmente desgarrada da realidade patrimonial da empresa. Quando isso acontece, transpõe o patrimônio pessoal, transpõe o CNPJ e atinge o patrimônio pessoal do sócio, e aí vem essa penhora em cima da casa. A tranquilidade hoje é que o judiciário entende, né, de uma forma bem segura de que não configura fraude eu doar a minha casa para os meus filhos e permanecer residindo na casa com o direito de usufrutuário gravado lá na matrícula. Isso é muito importante porque vai proteger a sua casa, inclusive pensando como instrumento de herança para os filhos também no futuro, caso venham precisar contar com o abrigo que você conquistou ao longo da tua vida financeira. Beleza?